E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos para mais uma aula falando a respeito de preditores do desempenho aeróbio. Hoje nós falaremos sobre os limiares de lactato. Então eu montei dois slides, sendo que um deles eu vou explicar o comportamento das concentrações na curva de lactato ao longo de um teste incremental máximo. Lembrando que quando nós realizamos a mensuração do lactato, este é feito por uma coleta de sangue, ou do lóbulo da orelha, do dedo ou até mesmo venosa, tá legal? Então, agora a gente vai lá para os slides e vamos passar a aula inteira só conversando mediante a visualização desses slides. Bora! Então vamos lá, pessoal. Aqui, a primeira coisa que a gente vai analisar é o quê? O que esse gráfico quer nos dizer? Nós temos aqui intensidade no eixo X e concentrações de lactato no eixo Y. Nesse sentido, o gráfico ele vai nos dizer o quê? Como que vai se comportar as alterações nas concentrações de lactato ao longo do aumento na intensidade. Quando a gente vai mensurar o lactato de um indivíduo, a gente utiliza um teste chamado teste escalonado. Esse teste ele varia cada estágio entre 3 e 5 minutos e há um incremento na potência de 30 a 50 watts, isso dependendo do nível de treinamento do indivíduo. Quando esse indivíduo ele senta sobre a bicicleta, ele está em repouso, as concentrações de lactato dele são baixas, por volta mais ou menos de 0,8 milimols. À medida que esse indivíduo ele planeja o movimento, ativa áreas para enviar os sinais para o membro inferior, gerar aplicação de força no pedal, há o quê? Há uma grande alteração bioquímica nesse indivíduo. Diversos processos fisiológicos ocorrem para que ele faça essa aplicação de força no pedal, gere potência para aumentar a velocidade. Quando esse indivíduo ele inicia o teste, ele está em baixa potência, ou seja, baixa intensidade. Então, preferencialmente, prioritariamente, vão ser ativadas fibras de baixo limiar. São fibras do tipo 1. Ela é vermelhinha, por quê? Porque ela trabalha com muita quantidade de sangue e também ela trabalha com oxigênio. Então ela realiza a degradação da glicose, dos lipídios, sempre na presença do oxigênio. Nesse sentido, ela é altamente resistente. Ela consegue trabalhar por longos períodos. No entanto, ela não consegue gerar muita força. À medida que a gente vai aumentando a carga desse indivíduo no teste, o que acontece? Um outro tipo de fibra também começa a ser ativada, que é a fibra intermediária, fibra tipo 2A. Essa fibra, ela já é uma fibra que ela é glicolítica, que a gente chama. Por quê? Ela já começa a trabalhar com a degradação da glicose, só que de uma maneira sem a presença do oxigênio. E isso, como subproduto, faz o quê? Gerar uma maior concentração de lactato em conjunto com íons de hidrogênio. Tá legal? Nesse sentido, quando a gente vê a primeira inflexão da curva, a gente está aumentando a intensidade, verificou-se a primeira inflexão da curva desse indivíduo. A gente caracteriza como primeiro limiar de lactato. Alguns estudos determinam um padrão de 2 milimols ou 1 milimol acima das concentrações desse indivíduo de repouso. É importante frisar que há uma grande variabilidade entre indivíduos, nesse e no próximo limiar que a gente vai ver, que é o segundo limiar. Dando prosseguimento aqui, a gente começa a aumentar a intensidade do exercício
esse indivíduo está acionando, né, está recrutando essas fibras do tipo 1, fibras do tipo 2, e aí o que vai acontecer? A carga ela está tão elevada, o cérebro está tendo que gerar muita energia, muitos potenciais de ação para contrair essa musculatura, por causa da aplicação de força no pedal. Chega um momento que há uma outra inflexão da curva. Esse ponto aqui a gente chama de segundo limiar de lactato, muito comumente chamado e bem correlacionado com, no meio do ciclismo, como o pessoal chama de FTP. Por que existe essa outra inflexão da curva? Lembra que eu falei aqui dos íons de hidrogênio? Os íons de hidrogênio, eles vão reduzindo o pH sanguíneo, fazendo com que haja uma redução na atividade enzimática desse indivíduo e também, à medida que ele vai aumentando junto com as concentrações de lactato, há um prejuízo na capacidade que esse indivíduo tem de gerar força. Até este momento, o indivíduo ele consegue tamponar, que a gente chama esses íons de hidrogênio, neutralizar esses íons de hidrogênio, principalmente através do bicarbonato de sódio, e também remover o lactato, até utilizar esse lactato também como fonte de energia. Só que, para ele conseguir continuar gerando essa aplicação de força contra o pedal, o cérebro vai ter que ativar mais ainda a musculatura dele, acionando também as fibras do tipo 2B, que fazem com que a produção de lactato e também de íons de hidrogênio, os íons H+, seja muito alta. E aí o indivíduo ele perde a capacidade de tamponamento. Esse momento aqui é aquele momento em que o indivíduo fica com a respiração, com a frequência respiratória muito elevada, também conhecido como ponto de compensação respiratória, que é uma estratégia do organismo para tentar tamponar esses íons de hidrogênio e exalar o CO2 em excesso que está sendo produzido. Então o indivíduo fica e ele tenta se controlar. À medida que vai aumentando a intensidade, esse desequilíbrio fica cada vez maior, até que esse indivíduo chega à exaustão voluntária dele, que aqui é comumente chamado de VO2 máximo ou VO2 pico. Ou seja, esse indivíduo ele não aguenta mais realizar o exercício, porque a gente entende que ele chegou na fadiga e ele para. A fadiga é um fenômeno multifatorial, que é caracterizado pelo quê? Pela perda que esse indivíduo tem na capacidade de gerar uma potência, uma intensidade, uma força determinada. Então esse indivíduo perdeu a capacidade, ele chegou à exaustão, ele chegou à fadiga. Esses pontos, primeiro e segundo limiares, eles determinam as zonas de treinamento. Nesse sentido, passando para o próximo slide, usando esse artigo como referência, nós podemos perceber o que aqui? Intensidade de trabalho e concentrações de lactato, como a gente estava vendo no outro slide. E aqui, o legal é o quê? É que o FALD ele divide das zonas de intensidade. Então, o primeiro limiar é o que? Uma zona de baixa intensidade, predominância do metabolismo oxidativo, trabalho de endurance, de resistência de baixa intensidade e regenerativo. Entre os limiares, é uma intensidade moderada a alta intensidade. Já tem uma contribuição anaeróbia um pouco maior. Aqui, segundo limiar de lactato, também conhecido como Maximal Lactate State, ou seja, a capacidade que o indivíduo tem ali de estabilizar o lactato dele. E acima disso, nós temos o que? O chamado HIIT,
High Intensity Interval Training. Então, o HIIT ele deve ser realizado no ponto, na potência ou na frequência cardíaca igual ou acima do segundo limiar de lactato. Quando esse indivíduo ele chega na exaustão dele, ou no VO2 máximo, VO2 pico, ou na potência pico também, acima disso, a gente caracteriza o quê? Treinos de CIT, que são treinamentos intervalados de sprint. Isso a gente vai ver mais para frente. Por que é interessante, agora uma pergunta, esse indivíduo ele ter um FTP elevado? Por que vocês acham isso, mediante essa aula que nós vimos? Analisando que aqui está a intensidade. Quanto mais para a direita eu coloco, maior é a potência que ele consegue produzir, não perdendo o equilíbrio metabólico dele, vamos dizer assim. Então, essa pergunta fica para vocês pensarem e ela só vai ser respondida na próxima aula, quando a gente for falar da habilidade que o indivíduo tem em sustentar elevadas porcentagens do VO2 máximo. Pessoal, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.